Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma leitura. A leitura de hoje vai ser com foco na lua em. Não, desculpa. Nas energias do Sol em Aquário e na lua em Gêmeos. Bastante energia de ar e. Pode ser que você esteja sentindo um pouco mais com vontade de conversar, de talvez falar as coisas alto, sabe? Quando você precisa realmente falar. Enfim, eu tô pegando um pouco dessa energia de que talvez alguma coisa precisa ser falado. Pode ser que você esteja precisando falar alguma coisa pra alguém em específico, mas eu sinto que tem essa. Você talvez esteja se sentindo mais falador ou faladora nesse momento. Essa leitura é atemporal, então, independente de quando chega até você, é por algum motivo. Pode ser que se você tem o Sol em Aquário e ou a Lua em Gêmeos, pode ser que faça um pouco mais, seja a sua confirmação de que essa possa ser a sua mensagem, mas lembra, é uma mensagem coletiva. Então, apenas pegue o que faça sentido para você. Eu vou iniciar com o animal espírito, o espírito animal. Hoje vou pegar uma energia, uma carta para energia, para ver a sua energia referente ao Sol em Aquário e uma para Lua em Gêmeos. Depois nós vamos pro tarô para eu pegar uma mensagem, pegar um conselho para você também e eu vou finalizar com uma mensagem de oráculo. Então vamos começar com a energia, a sua energia no momento referente ao Sol em Aquário. Uhum. Estão sendo muitas cartas. Eu tô sentindo que talvez você tenha muitas coisas pra falar em voz alta pra alguém, mas você talvez não saiba como. Abelha. E agora vamos pegar para sua energia referente à energia da Lua em Gêmeos. Bom, eu vou pegar essas duas porque a gente viu a cobra algumas vezes, né? Enquanto eu tava, é, enfim, embaralhando. Então eu vou manter as duas. Bom, a gente vai ler, tá? Todas elas pra gente ver. Ah, talvez com a abelha que eu tô pegando um pouquinho essa questão de talvez trabalho em comunidade, o que é uma energia bem aquariana. Talvez você esteja. Eu tô pegando um pouquinho que talvez você esteja se sentindo um pouco perdido, de talvez você não sabe onde é a sua real comunidade, onde você se encaixa, vamos dizer assim. Ah, e talvez esse seja um dos motivos que você esteja com dificuldade, talvez, em se comunicar. Você quer, talvez, falar para alguém alguma coisa que está acontecendo, mas você não tem certeza com quem realmente conversar. É também interessante porque é elemento ar, que também é de Aquário e Gêmeos. Agradeço a paciência da galera que tem esperado eu traduzir. Se você é novo aqui, eu geralmente, das cartas que são em inglês,
eu traduzo os textos aqui rapidinho, só porque eu quero passar exatamente o que, né, o texto tem para dizer. Poderia fazer uma interpretação aqui rapidinha, mas para essas cartas eu prefiro, logicamente, eu vejo o que a minha intuição tá falando também, porque a minha leitura é intuitiva, mas eu também gosto de passar para vocês o que realmente a carta significa. Então vamos lá para a abelha. Deixa eu ver, Aqui agora deu uma escurecida. Vamos ver. Se ficar muito claro, eu diminuo. Oxi. Abelha. Dedicada à trabalhadora democrática. A personalidade da abelha é um prazer de se ter por perto, especialmente quando há um projeto em equipe no horizonte. As abelhas adoram trabalhar de forma constante e cuidadosa, até que a tarefa final esteja concluída. São criaturas sensíveis, conscientes de muitas sutilezas ao mesmo tempo. Como são artistas de coração, geralmente acrescentam detalhes criativos à visão geral. Na maior parte do tempo têm personalidades agitadas e alegres, até ficarem cansadas de tanto trabalho, então reclamam. E depois perroam. Quando é em equilíbrio, contente, ativa, vibrante. Quando é desequilíbrio, sobrecarregada e irritada. Para trazer o equilíbrio, mini férias. Então talvez você esteja precisando de uma mini férias. Ah, enfim, tá torto isso? Parece que tá torto. Acho que não, acho que tá. Ah, ok. Mas enfim, mas eu sinto que tem esse senso. Talvez você tá tendo um pouco de dificuldade de trabalhar com outras pessoas no momento. Vamos ler sobre a cobra. Então, aqui é muito interessante essas duas cartas terem saído. Primeiro, que quando eu estou gravando essa mensagem, a gente ainda está no ano da cobra, né? Junto com a Phoenix, é quase que eu meio que tenho esse sentimento que você tá encerrando realmente aí um ciclo, né? E, e essas florzinhas aqui, elas são consideradas geometria sagrada, né? Que é a flor da vida, ah, que é sobre proteção. Então, eu sinto que você tá bem protegido nesse ciclo que você tá finalizando e que você tá realmente começando assim um ciclo totalmente novo, sendo uma pessoa totalmente nova. Hum, aqui. Hum, cobra. Guardião da magia adormecida e do potencial criativo. A cobra é um símbolo do nosso mais alto potencial. Disse que Shakti, nossa força vital criativa, permanece adormecida na base da coluna, na forma de uma cobra enrolada. Independentemente de essa imagem ressoar ou não com você, vale muito a pena refletir sobre a quantidade de potencial adormecido ou não explorado que existe dentro de si. Como seria a vida se você despertasse esse potencial? Como você pode tirá-lo do sono? Um professor experiente de yoga ou meditação pode ajudar a guiar esse caminho. Não demore. A carta da cobra aparece quando não há mais tempo a perder. Quando em equilíbrio, próspera, criativa, carismática. Quando em desequilíbrio, começa e para muitas coisas. Para trazer ao equilíbrio, yoga kundalini, meditação. É bem interessante essa carta. Eu não sei se você conhece sobre Kundalini, mas Kundalini é bem interessante. Talvez você esteja acontecendo, né, uma ativação Kundalini para você no momento. Mas é bem interessante você checar se você tem interesse sobre Kundalini. É uma energia bem potente e
Eu já tive, né, a ativação da energia Kundalini e é bem interessante. E particularmente foi uma experiência muito interessante. Eu recomendo para todo mundo, mas eu sei que é uma experiência também bem. Pode ser uma experiência bem impactante, que realmente você. Você acaba, tipo assim, meio que muda a sua vida mesmo, sabe? Tipo, você é realmente uma pessoa totalmente diferente quando você tem. Depois que você tem uma ativação da Kundalini. Mas recomendo para quem tem aí explorado essa parte mais espiritual, mais energética. Se é uma coisa que talvez tenha aparecido para você já sobre essa questão da energia Kundalini. Então pode ser que isso seja uma confirmação, se já estava aparecendo para você recentemente. Fênix. Libertação do sofrimento e do karma passado, reencarnação. A fênix representa a transformação do nosso passado. Isso não significa fugir dele, negá-lo ou queimar pontos com raiva. A fênix utiliza uma técnica avançada descrita no yoga como a queima das impurezas por meio da prática e da dedicação, tapas. A essência da fênix está conosco quando percebemos que estamos sofrendo há tempo demais e que algo precisa mudar. Tomamos uma posição e decidimos viver de forma consciente em vez de sermos conduzidos pela mente inconsciente e por sua longa lista de medos e aversões. Nesse exato momento, a centelha da fênix é acesa e a grande ave nos ajuda a queimar nossas bagagens emocionais. Não fugimos mais de quem somos, do que nos aconteceu ou do que fizemos. A estagnação e o peso morto se transformam em cinzas e leveza e clareza emergem. À medida que a estagnação continua a se dissipar, lentamente a fênix eleva nosso espírito cada vez mais alto e começamos a nos reconhecer novamente. Podemos notar um brilho em nossos olhos que antes não existia. Olhe com atenção, é um sinal de que o fogo da transformação está sobre suas asas. A fênix e o primeiro chakra. Os antigos yogis acreditavam que nossos karmas mais pesados residem no primeiro chakra. Esse centro terrestre também é chamado de Muladhara, ou chakra raiz. A ascensão da fênix começa aqui, e à medida que o emaranhado de karmas é lentamente queimado, ela se eleva das cinzas em direção ao centro do umbigo. Repetidas vezes, ela faz essa jornada do primeiro ao terceiro chakra, purificando nossa essência e nos libertando do passado. Ah, eu tô sentindo que eu tenho que falar um pouquinho sobre uma ativação Kundalini que eu fiz. E, e foi bem interessante, porque, né, com essa energia da Fênix, o que estava acontecendo comigo é a minha coroa, né, o meu terceiro olho e minha coroa estavam. Eles já eram abertos, mas eles estavam abrindo ainda um pouquinho mais, ficando ainda mais apurados. E eu estava tendo uma certa dificuldade em me aterrar, de me manter aqui nesse mundinho chamado Terra. E o que acontece? Tava tão aberto, eu tava tão sensível, né, à minha coroa e ao meu terceiro olho, que às vezes, assim, eu realmente, assim, dava uma sensação de que eu não tava aqui, né, que eu não tinha o corpo. E, então, assim, foi uma experiência bem diferente. Talvez você tenha dificuldade de falar sobre experiências que você já teve, porque minha garganta deu uma fechadinha agora. Mas enfim. Mas eu tava com uma certa dificuldade de me aterrar, sabe? Eu tava assim, meditando, eu tava fazendo várias coisas que eu sempre, né, fiz pra me aterrar. E assim, não tava funcionando. Eu tava
comendo várias coisas. Gente, eu tava comendo assim, tipo, batata frita, é, não só frita, mas batata, coisa assim da terra, pra tentar me aterrar. E, gente, não tava dando. Eu tava assim, as coisas estavam meio estranhas. E, enfim, pode ser que você esteja sentindo um pouco meio em cima do muro com isso, porque é um sentimento muito estranho. Mas aí, quando eu fiz a ativação Kundalini, isso me ajudou bastante, porque eu tive uma experiência de que eu revisitei a vidas passadas. E quando eu revisitei essas vidas passadas, eu senti que o que estava faltando para mim era essa minha base, né? Era uma base da minha vida passada para conseguir me aterrar melhor, de tipo, de me conhecer melhor, ainda mais. Porque eu tinha chegado num ponto que eu consegui abrir, né, mais os meus, as minhas habilidades, né, vamos dizer assim, da coroa e do meu terceiro olho. Mas parecia que até aquele momento eu já tinha descoberto várias coisas sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu passado, mas ainda parecia que faltava mais. E eu tive, né, revisitei, né, não sei como seria a palavra certa, mas eu revisitei algumas vidas passadas e depois disso me ajudou muito, porque é como se eu entendesse, né, muitas coisas que aconteceram na minha vida e me deu um senso maior de fundação de onde que eu vim, sabe, quem eu fui e meio que me ajudou bastante a me aterrar. E foi bem interessante a minha experiência com a ativação Kundalini. Eu super recomendo, de novo, se você acha que faz sentido pra você, eu recomendo. Logicamente, só faça se faz sentido pra você. Não quer dizer que você vai ter uma regressão das vidas passadas. É que cada pessoa tem uma experiência diferente, logicamente. Isso foi o que aconteceu comigo quando eu fiz uma ativação da Kundalini. Mas enfim, me ajudou a me aterrar melhor, porque eu acabei descobrindo coisas sobre minhas vidas passadas, porque eu vi mais de uma, mas em uma vida específica que eu meio que precisava ter uma certa consciência, vamos dizer assim. Então foi muito interessante e realmente, assim, depois dessa ativação com Kundalini, tem todo o processo de você assimilar o seu corpo, a sua mentalidade com o que você passa, né, energeticamente. E querendo ou não, acontece, né, isso de você acordar pra vida. Muito interessante. Então pode ser que você esteja, né, passando por você esteja passando, né, por uma situação assim que você está energeticamente aí seu sistema nervoso está querendo se regular, você teve alguma alteração energética, a sua frequência, sabe? Então, realmente tem alguma coisa rolando. E como essa daqui saiu pra Lua em Gêmeos, eu sinto que talvez esteja sendo muito emotivo para você. Talvez esteja trazendo muitas emoções ah, para a superfície para você. Bom, vamos ver qual que é a mensagem para o dia de hoje. Bom, a primeira carta que saiu então é o Mago.
Parece que tá torto, né? Enfim, Nossa, parece que tá muito torto. Enfim, o mago. Aí no topo do deck a gente tem os enamorados. E no final do deck, o rei de ouros. Ahn, Interessante, né? Que aqui tem a Fênix e aqui o mago, ele tá segurando, né, o copinho e parece que tem umas chamas aqui, né? Enfim. Tá, vamos lá. Com o mago. Eu sinto que tem alguma coisa vindo realmente mais à tona pra você. Eu sinto que tem alguma coisa em relação a fogo. Se você é uma pessoa que trabalha com os elementos, pode ser que trabalhar com o fogo no momento seja interessante para você. Se você não sabe como trabalhar com os elementos, você pode dar uma pesquisada. Mas tem várias coisas que você pode fazer com o elemento fogo, como, por exemplo, você pode escrever uma carta para o seu antigo, para a pessoa que você era, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu fiz quando eu tive um dos meus momentos onde eu estava, né, nesse processo, por exemplo, é porque assim, quando a gente tá acontecendo isso, gente, acontece o tempo todo. Não é só uma vez na vida e é isso. Acontecem várias vezes durante a nossa vida, né? Que a gente cura algo, que a gente entende algo do passado e muda, né? Alguma coisa. Então, por exemplo, uma ideia é você escrever uma carta para você mesmo e, enfim, aí você pode escrever o que você quiser, né? Mas pode escrever uma carta, por exemplo, pedindo desculpas, falando que você entende que não era. Que era tipo assim, aquela pessoa que você era antes. Era o que você sabia naquele momento, né? Então não tinha como você fazer algo de diferente. E, por exemplo, aí queima, né, a carta. Ou até algo que você gostaria para o futuro, pode ser também. Enfim, ou que você tá liberando aqui e escrever e queimar. Também é uma opção. Então, assim, com o mago, eu sinto que pode ser que você comece a entender e a trabalhar mais com os elementos, principalmente. Talvez eu esteja falando com bruxinhas e bruxinhos no momento. Enfim, então pode ser que trabalhar com os elementos, principalmente fogo no momento, seja bem interessante para você. Mas o mago especificamente, ele fala sobre novos começos, né? Novas coisas acontecendo. E para te lembrar que no momento você tem tudo que você precisa. Porque o mago, ele tem tudo. Ele tem copas, ele tem paus, ouros e espadas. Ele tem tudo. Então, para você relembrar que você agora no momento você tá onde você tem que estar e o que você quer, né? Você pode. é, o próximo passo que você precisa dar, você já tem tudo que você precisa no momento. Então não fique pensando tão, tipo, lá na frente, sabe? Porque faça o que você pode fazer no momento, agora. Com os enamorados, eu sinto que. Eu tô pegando algumas energias aqui. Vamos lá. Uma das coisas que eu sinto pode ser que tenha alguma coisa aqui envolvendo um relacionamento é, amoroso em específico.
e que você teve que fazer uma escolha, que você teve que escolher algo. Pode ser que você tenha escolhido ficar com essa pessoa ou não ficar com essa pessoa, mas teve uma escolha. Ou talvez você teve que escolher entre duas pessoas. Porque aqui saiu o Rei de Ouros. E aqui, né, a Ariel, ela tá dando costas pro Rei de Ouro e tá com o carinha aqui. Sem desmerecer. Mas talvez você também teve que escolher entre duas pessoas. É o que eu tô pegando aqui no momento. Para outras pessoas, pode ser que você vai ter que escolher entre algo que você realmente goste. Não precisa ser um relacionamento, mas pode ser, por exemplo, entre dois trabalhos, entre dois projetos, ou entre dois sonhos. O que que você faz agora? Porque, na verdade, os namorados, ele é mais sobre escolha, tá? Tem, logicamente, a questão do sentimento, de amor, blá blá blá, mas os namorados, mais precisamente, sobre a energia de escolha, né? O que que você está escolhendo no momento. Então, assim, eu sinto que vão ter escolhas que vão ter que ser feitas. E talvez ainda não tá batendo na sua porta essa escolha. Talvez você ache que você tá de boa no momento, mas eu sinto que em breve você vai ter que escolher entre duas coisas, ou duas pessoas, ou duas situações, dois projetos, dois sonhos, independente do que for. Mas eu sinto que tem alguma coisa que você vai ter que escolher em breve. E com o Rei de Ouros, como eu tava pegando aqui, pode ser que seja entre duas pessoas. O Rei de Ouros é uma pessoa bem estável, uma pessoa financeiramente, né, estável, é uma pessoa que é aquele tipo de pessoa que você confia, vamos dizer assim, que a gente fala que é aquele tipo de pessoa que, que tem as coisas em controle, sabe? Logicamente a gente tem um rei aqui, mas pode ser qualquer gênero, porque no tarô não tem gênero, é apenas a energia masculina tá mais forte aqui. Então, essa pessoa com quem que você está lidando tem uma energia masculina que você olha e você vê que é uma energia mais estável, que você sente confiança, ou pelo menos aparenta ser uma pessoa que é confiante, tá? O que mais? Acho que é isso no momento. Vamos pro conselho, às vezes no conselho sai um pouquinho mais. Vamos ver qual que é o conselho para você no momento. Bom, nós temos aqui a morte. Nós temos Cavaleiro de Espadas. Nós temos o Pendurado. Nós temos o Diabo. Nós temos 9 de Ouros. No topo, nós temos a Torre. E no final do deck, nós temos o Rei de Paus. Ok. Que conselho grande, galera. Mas eu já tava escutando algumas coisinhas aqui enquanto eu tava falando pra vocês as cartas. Ahn, Como vocês veem aqui, a gente tem um cavaleiro de espadas aqui e um rei de paus. Então eu sinto que para algumas pessoas vai ter essa questão de escolher entre duas pessoas.
tá? Realmente, ou duas situações, dois empregos, enfim, dois sonhos, não sei, mas tem essa essa escolha que vai ser feita, tá? Com a morte aqui, eu vejo que tem alguma coisa transformando, né? Que bate bem com essa energia da Fênix, que tem algo diferente e eu sinto que é nesse rolo aqui, ó. Nesse rolo aqui. Tem algo diferente nesse meio aqui. Pode ser você ou pode ser entre essas pessoas que estão ao seu redor, projetos ou situações ou sonhos, mas tem alguma coisa que tá diferente. Ou pode ser que você vai começar a ver essa situação um pouco diferente depois de toda essa transformação aqui. Cavaleiro de Espadas. Tá. Cavaleiro de Espadas. Pode ser que uma das pessoas que você estava se relacionando aqui, estava ou está se relacionando, é uma pessoa que é um pouco mais imaturo ou imatura, tá? Talvez seja uma pessoa que seja bem reativa. É uma pessoa. Eu tô falando pessoa, tá, gente? A pessoa reativa. Enfim, independente do gênero. A pessoa é uma pessoa bem reativa, é uma pessoa que fala sem pensar, sabe? Não. Só é bem. Pode ser um pouco uma pessoa rude, uma pessoa grossa. ah, Enfim. Mas pode ser uma pessoa também que tá sempre no seu pé. Tipo, enchendo o saco. Tá tipo, enfim, eu tô pegando um pouco dessa energia assim. Nossa, não faz o que tem que fazer, mas também tá sempre enchendo o saco. Sabe? Tipo, não vaza. Com o pendurado, eu sinto que talvez você esteja sentindo que você não sabe o que fazer com essa situação, mas eu sinto que você vai ter um pouco mais de noção do que fazer com a situação. Mas eu sinto que tá numa energia bem parada, na verdade, né? Porque a energia do pendurado é bem isso, tipo, quando alguma coisa tá parado, não tá tendo talvez muita movimentação no momento referente a isso. Mas que nem eu falei, em breve você vai ter que fazer uma escolha. Com o diabo, é bem interessante, porque porque eu também tô pegando outra coisa aqui em relação ao Cavaleiro de Espadas, que tem alguém que talvez depois que você fizer a sua escolha vai ficar em cima de você, sabe? Tipo, ai, mandando mensagem, blá blá blá, é, bem correndo atrás de você. Pam, pam, pam. E com o nove de ouros e o diabo aqui, é interessante porque eu não sei quem, acho que é a Diana, né, do sapinho aqui, ó. Ah, pra você ver, a Diana tá aqui, né? O sapinho, o príncipe sapinho tá aqui. E mesmo assim ela tá olhando pro diabo. E é muito interessante, porque o diabo não tá olhando pra ela, né? Então, assim, é como se você entendesse que para você estar numa energia mais de empoderamento, uma energia mais bem consigo mesma, consigo mesmo, você meio que você tem que olhar pro diabo, você tem que olhar pro que não tá bem, você tem que olhar pro que é tóxico, você tem que olhar pro que não faz sentido no momento na sua vida. Então, assim, é bem interessante como as cartas, né, saíram. Ah, e com o Cavaleiro de Espadas aqui, eu também tô pegando, que parece que esse cavaleiro, ele quer movimentar as coisas, ele não quer deixar as coisas estagnadas, não quer deixar, sabe? Enfim. E aqui tem a torre, né? Que a torre é quando acontece alguma coisa que faz a gente mudar a nossa fundação, mudar.
ou como a gente pensa sobre algo, ou em crenças limitantes que nós temos, né? E de novo, aqui a energia é muito forte, porque a gente tem a Fênix e a morte. Então a torre fez total sentido aqui. Mas, olhando aqui para Diana nessa carta de 9 de ouros, o corpo dela tá virado para a torre, em questão de assim, eu sinto que você quer ir realmente para esse lado de se encontrar. E é interessante, né? Porque aqui é a da Rapunzel, né? Mas quando a gente olha aqui essa carta, parece quase que é um caminho aqui, né? E a expressão corporal da Diana, na verdade, ela tá virada para cá. Só o rosto que tá virada pro diabo. Então é como se assim você tivesse caminhando para em uma direção que talvez você sinta um pouquinho assim de será que é o certo? Será que faz sentido? Mas eu sinto que assim, aqui agora, no momento, você tem que prezar o que te faz bem, sabe? É, e eu sinto que essa energia aqui tá um pouquinho mais pesada. Essa energia que é de uma pessoa mais rude, uma situação mais rude, mais grossa. E que não, parece que não sai do lugar. Parece que, sabe aquele tipo de situação que parece que conversa, conversa, mas não sai do lugar. E realmente parece que você está caminhando, está escolhendo, né? Escolhendo caminhar numa direção diferente. E a torre, ela às vezes é foda e às vezes não é. Depende o quanto você está trabalhando e qual é o tipo de fundação que você está quebrando aqui, qual é o tipo de crença limitante que você está quebrando aqui. Tem umas que são, assim, devastadoras, que acaba com a gente. E tem outras que não. Tem outras que não, numa respirada você já tá bem. Então, assim, depende. Mas eu sinto que aqui, se for um relacionamento, né, que é o que eu tô pegando mais aqui, ah, depois que você passar por essa torre, 7 semanas, eu tô pegando 7 semanas. Ah, daqui 7 semanas de quando você está assistindo esse vídeo, ah, pode ser que alguma coisa aconteça. E se for um relacionamento, eu sinto que tem um rei de paus meio que te esperando, sabe? É bem interessante, porque eu tô pegando um pouco essa energia do rei de ouros e rei de paus como quase se fosse a mesma pessoa. Mas talvez porque você tá quebrando certas crenças limitantes, ah, você talvez não era tão. Você talvez não se sentisse tão atraída antes por essa pessoa. Eu sinto que é uma pessoa que você já conhece, tá? Que já tá na sua energia. Ah, então, eu sinto que talvez agora, depois que você quebrar algumas crenças limitantes, você vai se sentir um pouco mais atraída para essa pessoa. Você vai mudar um pouco sua perspectiva, sabe? O que é uma energia bem interessante. Talvez você tinha umas crenças limitantes bem voltadas a relacionamento, o que que é, né, um relacionamento saudável, o que que é amor pra você. Então, eu acho que essa torre vai ser referente a isso, a crenças limitantes em relação a relacionamentos, principalmente amoroso. Eu estou pegando um pouquinho de trabalho, de projetos e tal, mas são pra poucas pessoas, pra ser bem sincera. Eu tô realmente pegando essa energia de relacionamento. Mas assim, você tá caminhando, sabe? Vão ter coisas que vão acontecer que são precisas acontecer, tá? Então eu acho que isso é muito importante você manter em mente que tem algumas coisas que vão ser precisas acontecer, não vai ter como. Mas eu acho que o que é importante é isso aqui, ó, você entendendo e escolhendo e realmente dando o passo em direção ao que realmente te faz bem e ao que realmente vai te trazer um relacionamento ah, mais saudável. Porque aqui eu tô pegando essas duas energias, então pode ser uma pessoa que você
vê que é muito confiante. Pode ser uma pessoa que talvez seja um pouquinho. Talvez você pensasse que essa pessoa fosse egocêntrica, tá? Porque eu tô pegando como se fosse a sua. Aqui a energia que eu tô sentindo. Como se você visse essa pessoa egocêntrica. E talvez quando você passar por essa torre, você talvez vai ver que. Você vai talvez ter uma percepção diferente dessa pessoa. De talvez você entender que o que essa pessoa estava fazendo tinha um certo motivo, por exemplo. E o que você achava que era o ego. Na verdade, por exemplo, era a pessoa que estava fazendo o que era melhor pra ele ou pra ela. Enfim, mas tem uma energia aqui de que meio que o véu tá caindo, sabe? Que você tá mudando um pouco a sua perspectiva sobre essa pessoa. Você vê essa pessoa de uma forma diferente e você vai se sentir um pouco mais atraída por essa pessoa. Eu acho que a atração, talvez anteriormente você não tivesse tanta atração por essa pessoa, mas eu sinto que daí você vai realmente se sentir atraída por essa pessoa depois que você passar por essa torre. Que vai ser necessário, viu? Eu acho que não tem como. Não tem como você se livrar dessa torre. Bom, eu vou pegar uma mensagem do oráculo aqui pra você agora. Ok, vamos ver qual que é a mensagem pra você no dia de hoje. Transformação. Defina-se. Bom, esse com certeza é o tema, porque a gente pegou várias cartas aqui, né, de transformação, de coisas mudando. Bom, vamos lá, é a carta número 3. Constelação Monoceros. Unicórnio. Que engraçado, porque eu gravei uma leitura antes dessa aqui em inglês e saiu unicórnio. Estrela. Alfa monocetores. Calma, monocerotes. Sabedoria do arauto. Quem é você? Quem você escolhe ser? Tome um momento para decidir e definir quem você é e o que gostaria de ser, pois ninguém é imutável, mas cresce continuamente à medida que define e refina sua presença. Sabedoria do dragão. Você é um metamorfo. Você se transforma. Ora eles o veem, ora não. Abrace o crescimento e a mudança, que são a essência do seu ser. Desafie todos os rótulos e categorizações. Deixe o mundo ver todas as suas cores e tons. Encontre o seu ritmo e melhore a sua frequência. Invocação do dragão estelar. Mude as coisas e tente algo novo. Seja destemido e poderoso ao embarcar em uma jornada de autotransformação. Chegou a hora de se redefinir e de purificar a si mesmo. Seja ousado, que a gente tá, quando eu estou gravando, na época de aquário, que ó, tá na hora. E Netuno, né, tá entrando em Áries, eu também gravei um videozinho sobre isso. Netuno tá entrando em Áries, então pode ser que várias coisas que você sonha, que você deseja, pode ter um pouco mais de. Você ficar um pouco mais confiante de fazer as coisas acontecerem, sabe?
Mas enfim, o tema aqui realmente foi transformação. Gente, vocês devem estar passando por muitas coisas no momento, principalmente emocionalmente, né? Mas segura firme que as coisas vão melhorar, tá? Eu sei que às vezes não é fácil, principalmente se você tá lidando com coisas do seu chakra raiz, a sua fundação, crenças limitantes. Eu entendo que pode ser que é difícil, né, a gente encarar certas coisas, olhar para certas coisas. Então, assim, aguenta que tudo tem um propósito e que eu tenho certeza que daqui a 6 meses, daqui a um ano, você vai entender. Talvez não entender, mas você vai estar muito grato pelo que você está passando hoje. E talvez você entenda, mas talvez não. Mas eu tenho certeza que você vai ser grato e você vai com certeza escolher. Você vai preferir ser a pessoa que você vai ser daqui 6 meses, daqui a um ano, do que a pessoa que você é hoje. Você vai entender. Mas também agradeça, seja grato pela pessoa que você é hoje. Porque sem essa pessoa, você não vai ser a pessoa daqui a um ano, de daqui a 6 meses. Então, assim, seja grato pelo hoje. E eu sei que é difícil, mas vai dar bom, beleza? Gente, obrigada por estar aqui e eu te vejo na próxima leitura. Tchau, tchau!